Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando o nosso 7º dia e vamos seguir firme. E hoje eu não vou dar uma introdução muito grande porque o nosso conteúdo hoje é um pouquinho mais extenso. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso dia 7 com o tema A Vida em Cristo. Vamos ler em Filipenses no capítulo 1, verso 27 ao capítulo 2, verso 18. Na descrição já tem o link que você clicando já vai ser encaminhado diretamente para os versículos que nós vamos estar lendo aqui. E estou lendo na versão NVI, que é a nova tradução internacional, uma versão de mais fácil compreensão. Então, vamos que vamos. A Vida em Cristo, dia 7, Filipenses capítulo 1, verso 27, que diz o seguinte: Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E aqui eu já vou fazer minha primeira pontuação, porque a verdadeira fé cristã é constituída de fé. Nós somos coparticipantes dos sofrimentos que o próprio Cristo enfrentou e Ele venceu. Ele já venceu. Então nós já somos vencedores em Cristo. Então essa dificuldade que você tem enfrentado, os problemas que você tem encontrado, as barreiras que tem que se levantado contra você, acredite, em Cristo você já é mais do que vencedor, porque Ele já venceu. Creia nisso. E os filipenses haviam visto o verdadeiro testemunho na vida de Paulo e Silas, quando eles foram na primeira viagem a Filipe pregar o verdadeiro evangelho, e por este motivo eles foram presos. Então a vida deles foram testemunhos para os outros filipenses. E a sua vida tem sido testemunha ao Deus que você serve? Verso 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouve que ainda enfrento. Capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Segundo Paulo, ser salvo é estar verdadeiramente com Cristo. É viver dia após dia um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. E a partir desse relacionamento, a gente ganha amadurecimento. E a gente vai se aperfeiçoando constantemente. Só daí começa a fluir os verdadeiros benefícios, os aprendizados, as experiências e os frutos da nossa salvação. Verso 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito, em uma só atitude. Então Paulo aqui já está reforçando novamente a importância dos crentes, dos cristãos em Cristo, serem unidos em torno do mesmo propósito, e o propósito principal: proclamar o verdadeiro evangelho. Aqui não é todos serem um bando de alienados, umas pessoas que pensam igual cavalos aqui, com uma visão única. Pelo contrário, ele está convidando as pessoas a serem humildes o suficiente para poder aceitar as diferenças dos outros. Assim como Jesus Cristo teve essa mesma atitude de humildade. E quais atitudes são essas? Nós vamos ler nos próximos versículos. Quais atitudes que Jesus colocou em prática e nós devemos olhar e se espelhar. No verso 3 fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Então a gente já percebe aqui a atitude de Jesus e a gente percebe também que o principal inimigo da vida cristã é o egoísmo e a vaidade pessoal. E quando Paulo diz considerar os outros superiores a si mesmo, não é se colocar em uma posição de inferioridade, mas pelo amor cristão é considerar o próximo digno de respeito, independente de quem seja, independente da sua situação. Essa pessoa é digna de respeito, sendo cristão ou não cristão. Verso 5, continua dizendo as atitudes de Jesus. Olha como que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. As suas atitudes têm que ser a mesma de Cristo Jesus. Quais são? Vamos dar continuidade. Verso 6. Que embora, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se. Eu vou ler de novo, que essa frase aqui é muito forte e você tem que entender isso fortemente. Olha só. Jesus Cristo, embora sendo Deus, ou seja, Jesus é Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. E uma curiosidade aqui, antes da gente continuar, esse verso 6 até o verso 11, Paulo está traduzindo o antigo hino aramaico, traduzindo para o grego, adaptando, claro, os versos à teologia que ele está ensinando para os filipos. E se você conseguir entender essa referência que Paulo está usando, ele quer fazer um contraste entre o primeiro homem Adão e o segundo homem Jesus Cristo. Onde o primeiro homem, Adão, ele sentiu o desejo de ser como Deus e ele cedeu à tentação e tentou usurpar essa posição. Essa posição na qual é o mesmo desejo de Satanás, que é usurpar a posição de Deus e querer ser semelhante a Deus. Foi o mesmo desejo que Adão teve. Mas Jesus, por outro lado, a palavra fala que ele, mesmo sendo Deus, ele não se apegou a essa posição. E sabe o que ele fez? Diz no próximo verso, que é o verso 7, que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus, mesmo sendo Deus, isso para ele não importava, porque ele mesmo, por si próprio, esvaziou-se, humilhou-se. Por quê? Porque ele, sendo Deus, homem nenhum, adversário nenhum, ninguém que existe na face da terra ou no mundo, seja físico ou espiritual, é capaz de esvaziar Deus. Ninguém é capaz de humilhar Deus, a não ser que ele se coloque nessa mesma posição. E Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Enquanto nós, quando falo nós, eu quero dizer o primeiro homem Adão, ele sentiu esse desejo de ser como Cristo, de ser como Deus, e não só querer ser semelhante, porque eu quero ser semelhante a Jesus, e esse não é o problema é você querer ocupar a posição que Jesus tem. E Adão quis exatamente isso, ocupar a posição de Deus. Satanás, quando caiu, ele quis fazer exatamente isso. Ele quis ocupar a posição de Deus. E o verso 8 continua dizendo: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. De novo, ele se humilha. Ninguém é capaz de humilhar ele. Ele humilha a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui está bem especificado que a morte de Jesus Cristo foi uma morte de cruz, porque naquela época, além de todos os açoites, humilhações, crueldades, Jesus enfrentando o pior que existia para o ser humano, ele ainda recebeu a pior morte que poderia existir na época, que é a morte de cruz, onde apenas criminosos amaldiçoados recebiam. Mas Jesus Cristo, ele se humilhou, ele obedeceu como perfeito servo até nos momentos mais horríveis da sua vida humana. E isso exemplifica a total dependência e reverência que um ser absolutamente livre pode ter em relação a Deus. Verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
Em outras versões diz, o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Verso 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E o significado aqui de soberano, eu busquei no dicionário, você pode buscar também, significa aquele que ocupa o primeiro lugar, absoluto, supremo. Então, quando a Bíblia fala que Deus o exaltou quem? Jesus, a mais alta posição, exaltou soberanamente. Ele quer dizer que ele exaltou Jesus como o ser supremo, como absoluto, em primeiro lugar. Deus não exaltou Jesus apenas por ele ser filho de papai. Deus exaltou Jesus porque ele fez por merecer. Olha tudo que ele já passou antes. Ele esvaziou-se da sua deidade. Ele veio como homem, ele sendo Deus. Ele se tornou semelhante a mim e a você. Ele enfrentou o pior que essa vida pode oferecer. As piores humilhações, as piores surras, os piores açoites, a pior morte. Mas ele venceu. A palavra é bem clara quando diz que ele morreu, mas ressuscitou e venceu. Por isso nós somos vencedores em Cristo. E por esse motivo, ele tendo sido servo fiel, Deus, Pai, ele o exalta sobremaneira, soberanamente, absolutamente, supremamente, ocupando o primeiro lugar. E a palavra continua dizendo no verso 11, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E sabe o que isso quer dizer? É que todos vão reconhecer que Jesus é Deus, queira ou não queira. Queira, somos nós cristãos que já o reconhecemos como Deus. Ou não queira, as pessoas que estão em trevas e largaram, dispensaram, não aproveitaram a oportunidade. Eles vão ter que confessar no grande dia, quando Jesus voltar, que Jesus é o Senhor, quer queira ou não queira. E Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora. Então, se você ainda não o reconhece como o Senhor, se prepara. Corre, que ainda dá tempo. Porque vai ser em um piscar, em um fechar, em um abrir de olhos. Verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, agora Paulo dizendo para os filipenses, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, isso é importante, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é você longe do seu pastor? Quem é você longe da sua igreja? Quem é você dentro de casa? Quem é você na escola, na faculdade, no trabalho? Ou você só é o crente, o cristão, quando está dentro da igreja? A palavra fala que eles obedeceram não apenas na presença, mas principalmente na ausência. E aí? Como tem sido a sua vida? Na ausência dos olhos? Quando você está sozinho no seu quarto, quando você está sozinho no banheiro, o que você tem visto? O que você tem feito? Você pode achar que está escondido de todos os olhos, mas quando você acha que está ausente de tudo, Deus ainda te vê. E aí? Como tem sido a sua vida cristã? Obediente em todos os momentos, em todas as situações, em todos os lugares, com ausência ou com o olhar dos outros? Ou você só tem feito e seguido à risca quando você está sendo observado? É forte. No verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E a palavra salvação aqui, eu quero destacar que a gente leu aqui no verso 12, que diz, ponham em ação a salvação de vocês com o temor e tremor. Verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu quero destacar essa palavra salvação aqui, que tem um sentido literal de saúde
espiritual da igreja. Por quê? Porque Paulo, nesse momento, ele estava advertindo quanto aos desentendimentos entre os cristãos daquela comunidade. O que é esses desentendimentos? É aquela famosa rixa que tem nas igrejas, que infelizmente que essas rixas têm que ser abolidas dentro da igreja. E Paulo está advertindo exatamente sobre isso, sobre esses desentendimentos que acontecem dentro da comunidade. E a salvação aqui está dizendo sobre a saúde espiritual da igreja. E no verso 13, Paulo quer dizer que o clima de harmonia, ou seja, que Deus efetue em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, que esse clima de harmonia, esse clima de compreensão, esse clima de colaboração é sempre resultado da boa obra de Deus nos corações quebrantados dos cristãos. A palavra fala que Deus não rejeita o coração que está quebrantado. Então, quando nós nos quebrantamos a Ele, fazemos a boa vontade e vivemos esse clima de harmonia, é quando as coisas começam a avançar, é quando as coisas começam a progredir. E a pergunta que eu faço para você essa manhã é: você quer avançar, você quer progredir ou você quer ficar parado? O ruim de ficar parado é porque a vida é como se fosse uma esteira. Quando você está progredindo, quando você está avançando, você vai mais rápido. Mas quando você está parado, você não está apenas parado, você está sendo levado para trás. Então o que você quer fazer da sua vida hoje? Você quer avançar, você quer progredir ou você quer ficar parado e retroceder? A palavra fala: ei, é necessário o clima de harmonia, é necessário o clima de compreensão, é necessário um clima de colaboração, porque tudo isso é resultado da obra de Deus em nossos corações quebrantados. Então quer dizer, se você não tem harmonia, se você não tem compreensão, se você não é colaborativo, então não está tendo resultados da obra de Deus em seu coração. Então provavelmente seu coração não está quebrantado por Deus. Verso 14: façam tudo sem queixas nem discussões. Tem gente que para tudo se queixa, tem gente que para tudo discute. E a palavra fala, verso 14, façam tudo sem queixas. Façam tudo sem discussões. Verso 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Já aprendemos o que significa essa expressão. Como que nós fazemos para nos tornarmos irrepreensíveis. E o verso continua. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E isso é lindo porque Paulo está usando uma figura de linguagem onde ele quer dizer que o nosso caráter cristão, que o nosso comportamento, a nossa atitude tem que ser brilhante como as estrelas. Que mesmo nós cristãos, em menor número, devemos brilhar tanto para sermos capazes de iluminar um mundo frio, um mundo mergulhado em trevas. E quando eu digo brilhar aqui, não é você brilhar, não sou eu, Jefferson, brilhar, mas nós, como corpo, como igreja de Cristo, brilharmos como estrelas fumegantes no céu. Verso 16, retendo firmemente a palavra da vida. E a frase aqui, palavra da vida, é uma expressão sinônima do Evangelho. Ou seja, retendo firmemente o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Continua, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. E essa corrida aqui que Paulo quer dizer, mais uma vez, é uma forma simbólica dele de falar, uma figura de linguagem, é uma expressão da época, onde ele trazia uma representação aos antigos Jogos Olímpicos que existiam na época de Paulo. Então ele quer dizer que nós cristãos devemos ser honrosos, firmes e gratos, assim como os atletas eram naquela época. Isso quer dizer essa corrida. Não é uma corrida de se apressar, mas é uma corrida de postura. Tem significado as coisas muito mais profundo do que a palavra, do que a letra nos mostra. Esse é o verdadeiro trabalho de um estudo. É a gente entender as expressões no original, entender o que quer dizer, entender através da palavra, entender através da letra
pegar todo o contexto histórico e trazer para a nossa compreensão. Muitas das vezes, algumas expressões aqui podem ser como gírias. Por exemplo, se corrida quer dizer que você tem que ser como um atleta, honroso, firme e grato. Não é corrida de se apressar. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, se aprofundar no estudo, a gente começa a ter uma explosão em nossa mente, um processo verdadeiramente de metanoia, onde a gente tem uma expansão mental e intelectual a respeito da palavra. Mas muito mais importante do que termos uma expansão intelectual apenas é termos uma expansão espiritual, porque o verdadeiro sentido e propósito desse desafio de 365 dias do Bíblia Club é amadurecimento e crescimento espiritual. Para que você termine esse ano com autoridade por ter aprendido e se aprofundado e mergulhado na palavra de Deus. É você se tornar mais íntimo de Cristo. Como eu falei no início, lá nos primeiros dias, conhecer verdadeiramente Jesus. E quando eu falo conhecer verdadeiramente Jesus, é você ter um íntimo relacionamento com Ele. E esse é o objetivo desse desafio. Se você assiste para poder só ter conhecimento intelectual, para de assistir. Porque o objetivo aqui é você ter um conhecimento espiritual e crescimento espiritual e crescer em intimidade com Cristo. Só assistir os vídeos não adianta, você tem que ter relacionamento com Cristo. Tem que orar ao iniciar, tem que orar ao findar, tem que abrir a Bíblia depois sozinho e ler. Ouvir os louvores, deixar Deus trabalhar na sua vida. Não é só abrir o vídeo, apertar play, assistir e pronto, tá lindo, tá maravilhoso, porque não é suficiente. Eu por mim mesmo não tenho poder nenhum, mas o Espírito Santo que opera através da minha vida, ele sim tem poder para transformar a sua vida. E se você crê nessa palavra, então você tem que crer. Quando eu digo para você orar no início, orar ao findar e estudar sozinho a palavra, porque eu estou dizendo que Deus, que o Espírito Santo, ele vai falar diretamente contigo, coisas que eu não falei aqui no vídeo. Confie em Deus, confie na tua palavra, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. Vamos continuar. Verso 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Então Paulo aqui está afirmando que mesmo se ele for morto no cárcere, seu sangue seria derramado como uma oferta sacrificial ao Senhor. E eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Eu gosto de perguntar para estimular a sua mente, estimular a sua alma, estimular o seu espírito. Paulo estava ofertando sacrificialmente o seu sangue, a sua vida, a sua pele. Ninguém mais além de Jesus sofreu tanto quanto Paulo. E a pergunta que fica: o que você tem sacrificado por Cristo? O que você tem aberto mão por Cristo? O que você tem feito por Cristo? E eu vou colocar no nosso grupo um louvor. Eu quero que vocês ouçam esse louvor e medite nesse louvor. Porque quando a gente larga tudo para poder viver Cristo, dói, é difícil, parece que não vai dar, mas nós precisamos descansar nele, confiar nele, sermos obedientes a ele. Verso 18, para nós podermos encerrar, diz o seguinte: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. E hoje eu vim num tom mais pesado, mas é porque essa palavra é uma palavra de advertência. Então a gente tem que vir um pouco mais forte. Mas assim como Paulo finaliza no verso 18, eu quero finalizar com vocês. Eu quero que vocês estejam alegres, porque eu estou alegre. Vamos juntos nessa alegria, vamos juntos nesse gozo, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. E eu te vejo amanhã para o nosso 8º dia, porque a obra vai avançar e ela não vai parar. Fiquem com Deus e um abraço.